Pronto, tá? Então, hoje a gente vai falar de aprendizagem motora e como que a aprendizagem motora vai influenciar no tratamento do meu paciente neurológico. Eu vou até abrir aqui o chat, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. Eu queria, assim, que vocês colocassem, pode me responder no bate-papo, tá bom? Eu queria que vocês colocassem para mim o que vocês entendem sobre aprendizagem motora. Quando vem esse nome na cabeça de vocês, aprendizagem motora, o que vocês conseguem compreender? O que vem? Qual é a primeira palavra? Qual é a ideia que vem na cabecinha de vocês? Movimento. Movimento, quando a aprendizagem motora é relacionada ao movimento. O que mais? Eu não consigo abrir o bate-papo aqui. Opa, voltar lá, tá? Quem mais, gente? Vamos lá, vamos. Quem conseguir, eu não consegui abrir o bate-papo, mas quem conseguir falar, tá? Vamos lá, meninas. O que vocês entendem assim? A Maria José falou movimento, não foi? Karen. A Karen falou movimento, tá? Quem mais? Vamos lá. Nazaré, Maria José, Luiz Flávio, Carolina. Quando a gente fala de aprendizagem motora, o que vem na cabeça de vocês? Marcos Vinícius, Jamile, as duas Jamiles, Aline, Camila, as Camilas. O que vem na cabecinha de vocês? Seria acompanhar algum movimento, tipo, melhoria desse movimento. Melhoria desse movimento, perfeito. O que mais? É a lembrança, eu acho que quando alguém está ensinando os movimentos, ela vai analisar e guardar no sistema dela, né? No cérebro. Perfeito, E ótimo. isso é uma aprendizagem, né? Motora. Uma forma de aprendizagem motora, a pessoa guardar, tem a ver com a lembrança, né? Mais alguém? Deixa eu ver, cadê o... Habilidade adquirida? Uma habilidade adquirida, perfeito, a Jamile, né? Isso. Mais alguém? Alguma coisa diferente do que os meninos já falaram? Não? É isso mesmo, tá, gente? Está relacionado com o movimento, tá? Tem a ver com a lembrança, tem a ver com o aprendizado, ok? Então, quando a gente fala de aprendizagem motora, a gente fala de mudanças internas relativamente permanentes na capacidade de realizar habilidades motoras, tá? Por algum motivo, o meu paciente, ele perdeu a movimentação do braço, tá? A gente vai trabalhar em cima dessa aprendizagem motora, para que o meu paciente ele possa ter capacidade de realizar novamente esse movimento. E como que ele vai conseguir isso? Por meio da aprendizagem motora, tá? A gente pode trabalhar a questão da lembrança, a gente vai ver que sim, tá? A gente pode trabalhar Pode falar. Ele vai reaprender de novo, no caso, tipo assim, o que estava guardado, a lembrança. Mais ou menos, tá? No caso, ele não vai ter essa lembrança. A gente vai ensinar, eu vou falar para vocês mais adiante. A gente vai ensinar novamente para ele, e aí ele vai começar a guardar na cabeça dele, que aí seria a lembrança, para ele começar a usar no dia a dia, tá bom? Ok? Para que serve a aprendizagem motora? É uma forma que a gente possa garantir a eficácia das ações. Então, a aprendizagem motora, ela funciona dessa forma. No começo, é que nem um bebezinho. Quando ele está começando a andar, ele já começa a andar de forma... De repente, ele acordou de manhã e ele já começou a andar, a caminhar de forma super fina, super certinha. Tá? Não é assim que acontece, né? Então, primeiro ele começa andando meio desengonçado,
tá? Então, é muito parecido com o que vai acontecer com o nosso paciente quando ele vai quando a gente começa a trabalhar essa questão da aprendizagem motora. Então, primeiramente, ele vai ter movimentos mais grosseiros, tá? E isso daí a gente vai treinando, até que vai chegar um momento que ele vai conseguir realizar um movimento mais eficaz, da forma mais eficaz possível, tá bom? Ah, professora, isso sempre vai acontecer, eu sempre vou garantir essa recuperação do movimento no meu paciente? Não, né, gente? A gente viu que o paciente de traumatismo raquimedular, vocês já viram, que se ele tiver uma lesão completa, infelizmente, ele não vai ter mais movimento do nível abaixo da lesão, tá? Mas assim, quando a gente fala de outros tipos de patologias, por exemplo, o AVE, a gente pode vir a ganhar novamente aquele movimento. Pode vir, tá? Depende muito do tipo de lesão, depende muito do estímulo que ele vai ter em casa, do tratamento, ok? Vai depender muito da própria aprendizagem motora dele, tá? Essa aprendizagem motora, ela é fruto da experiência e da prática. Então, assim, não adianta eu só vou para fisioterapia, meu paciente vai para fisioterapia 3 vezes por semana. E aí ele pratica segunda, quarta e sexta, tá? Ele faz 1 hora de tratamento. Digamos que ele faça 1 hora de tratamento. Aí pronto, acabou para ele. Ele volta para casa, ele passa o resto do dia sem utilizar um membro afetado. Vamos pensar o membro superior direito é o mais afetado, tá? Então, lá na fisioterapia a gente treina muito, mas chegou em casa, ele negligencia totalmente o membro, ele passa a utilizar somente o outro membro, ele não exercita nos dias que ele não vai, ok? Então, provavelmente, ele não vai ganhar, vai ser muito difícil, tá? Por quê? Porque a aprendizagem motora, ela é dependente da experiência e da prática, ok? Da experiência do profissional que está atuando, das técnicas que ele vai usar, da forma como ele vai dispor as técnicas dele e da própria prática do paciente, tá? Então, é impossível a gente ganhar alguma coisa se o paciente ele não quer ganhar ou ele não te ajuda, tá bom? Não depende só de você. Quando a gente fala de um paciente neurológico, ele depende muito mais dele do que de você, tá? A gente é como se fosse um direcionador, tá? A gente vai direcionar, mas ganhar, para a gente ganhar, para a gente ter resultados, a gente precisa muito mais dele, certo? E aí a gente tem várias teorias de aprendizagem motora, tá? Então a gente tem a teoria de Fitz e Posner, de 1967, há muito tempo, tá, gente? Ele caracterizava a aprendizagem motora como 3 estágios. O que seria esse estágio? O estágio cognitivo, certo? Esse é o primeiro estágio. O estágio associativo e o último estágio, o terceiro estágio, que é o estágio autônomo. Como que aconteceria em cada estágio? A gente tem primeiramente o primeiro estágio, que é o cognitivo. O paciente nesse estágio, ele tem uma grande quantidade de erros no desempenho motor dele, tá? E nesse estágio, ele também não é capaz de corrigir os erros. Então, é um estágio que ele está em constante aprendizado. É aquele momento que ele chegou para você, chegou na fisioterapia e você vai começar o primeiro estágio com ele. Ele vai errar. Você, tá? Provavelmente ele não vai conseguir fazer ou ele vai fazer de forma errada, tá? E aí ele ainda não é capaz de corrigir. Então, ele vai começar a fazer de forma errada, é um estágio cognitivo, um estágio de aprendizagem, tá? Depois a gente tem o segundo estágio, que é o estágio associativo. Então, nesse estágio, o paciente ele já começa a ser capaz de detectar e corrigir os erros, tá? Então, nesse estágio, ele já percebe que ele está errando. Eu pedi flexão, mostrei para ele o movimento de flexão, e ele está fazendo um movimento meio inclinado, meio de abdução, está meio torto. Então, ele já começa a corrigir. Então, ele já começa a estimular no sistema nervoso central dele o movimento mais correto. Aí a gente começa a ter atuando a neuroplasticidade,
tá? A gente começa a ter a aprendizagem motora aí sendo ativada. Depois disso vem o estágio autônomo, que é o último estágio. O paciente, ele já precisa muito pouco do processamento de informação, tá? Então é aquele estágio que a gente acaba realizando as coisas de forma mais autônoma. A gente não fica pensando, eu vou pegar meu celular, tá? Então, eu não fico pensando, vamos lá, eu vou começar a traçar na minha cabeça que movimentos eu vou fazer para pegar meu celular. Eu vou fazer flexão, depois eu faço extensão, depois eu flexiono um pouquinho o punho, flexiono os dedos. Não, gente, não é assim. Como que funciona na nossa cabeça? É o estágio autônomo, tá? Eu não preciso processar tanta informação. Então, eu vou lá e pego meu celular. Eu fiz N movimentos, mas aquilo já parece que é autônomo, tá? Então, é assim, comparando um exemplo, é assim que vai funcionar no nosso paciente. Primeiro, a gente tem o estágio inicial, que é o cognitivo. O paciente vai ter muitos erros, tá? Mas ele começa a aprender, a reaprender os movimentos. Depois, a gente vai ter o associativo. No associativo, ele já começa a corrigir os erros. Os movimentos começam a ficar mais certinhos, tá? E depois, por último, a gente vai ter o autônomo, que o paciente ele já não vai pensar tanto, ele já não vai processar tanto a informação, ele já vai realizar os movimentos, ok? Depois disso, a gente tem Adams, em 1971. Adams, ele traz 2 estágios para a gente, o verbal motor e o motor. No verbal motor, o paciente deve reproduzir verbal ou mentalmente as características compostas na habilidade executada. Então, Adams ele já começa a aprimorar o que Fitts e Posner eles vinham falando anteriormente, né? Então, ele já começa a aprimorar, então ele já começa a associar a característica verbal e mental. Por quê? Porque quando a gente faz um movimento e a gente verbaliza, ou então a gente mentaliza, a gente consegue, falando do paciente neurológico, tá, gente? A gente consegue trabalhar muito fortemente a neuroplasticidade. É o mesmo que eu estou pedindo para o paciente. Ele não consegue levantar o braço, tá? Mas eu peço para ele mentalizar esse movimento. Então, vamos lá, seu João, mentaliza comigo que o senhor está conseguindo levantar. A gente vai ver na nossa prática, tá? No segundo bimestre, a gente vai ver a teoria do espelho, que ela é muito legal para trazer essa questão do verbal e do mental, tá? Principalmente do mental. Então, a gente pede para ele mentalizar. Vamos lá, seu João, mentaliza comigo que o senhor está conseguindo levantar o seu braço. E aí ele vai começar a trabalhar essa mentalização e vai começar a trabalhar a neuroplasticidade. E a gente vai começando a recuperar essas áreas que sofreram isquemia, tá? Que sofreram morte celular. Ok? E aí a gente tem o estágio motor, que não tem mais a necessidade dessa reprodução verbal mental. Esse estágio motor já é o estágio que o paciente ele consegue realizar. Ele não precisa mais mentalizar e nem verbalizar, tá bom? Lembrando que nem todos os pacientes eles seguem uma cronologia de estágio. Então, nem todos os pacientes a gente consegue realmente recuperar, tá? E aí ele também me traz, Adams me traz a questão do traço perceptivo e do traço de memória. Por que a gente consegue ganhar? Por que funciona esses estágios? Porque a gente tem, segundo Adams, um traço perceptivo. No traço perceptivo, a gente vai praticar habilidade, armazenar informação e corrigir os movimentos, tá? Quando a gente fala do traço de memória, a gente vai realizar o movimento desejado e o movimento vai ser realizado. Então, com a confecção, com a junção desses 2 estágios, desses 2 traços, o perceptivo e de memória, a gente consegue chegar a um movimento realizado, tá? Ok? Opa. Só que Adams, ele trouxe essa questão do traço perceptivo e do traço de memória e dos 2 estágios,
Mas só que Adams, ele não conseguia explicar os movimentos novos. Então, tudo que a gente tem do traço perceptivo, praticar habilidade, armazenar informação e correção dos movimentos, ficava guardado no traço de memória. E aí vai ter um determinado momento que o paciente ele vai conseguir realizar. Então, vamos pensar aqui, um exemplo, para a gente poder entender. Eu quero flexão de ombro, tá? Então, meu paciente vai para o traço perceptivo, praticar a habilidade, ok? Essa habilidade, de tanto ser praticada, vai ser armazenada, tá? Esse armazenamento, ele vai para o traço de memória. No traço de memória, toda vez que ele for precisar deste movimento, já vai estar guardado aqui e ele vai conseguir realizar, tá bom? Mas Adams não conseguia, Adams quebrou isso porque Adams não conseguia explicar o surgimento dos movimentos novos. Então, o paciente ele só aprendeu flexão de ombro, mas como que de repente ele conseguiu fazer um movimento em diagonal? Tá? E aí, como é que Adams explicava isso? Adams não explicava isso. Quem veio explicar mais lá na... Opa, gente, peraí, só um instante. Quem veio explicar mais lá na frente foi Smith, em 1975. Nem passou tanto tempo. 71, Smith viu a falha na teoria de Adams e começou a pesquisar para poder explicar o surgimento dos movimentos novos, tá? E aí Smith trouxe a teoria do esquema, que seria esquema de reconhecimento e esquema de lembrança. No esquema de reconhecimento, meu paciente ele vai armazenar relações entre informações sensoriais, condições iniciais e o resultado no ambiente, tá? Então, nesse esquema de reconhecimento, o meu paciente ele consegue receber todo esse apanhado de informações sensoriais. Entendam por sensorial, tato, dor, propriocepção, tudo que está relacionado à questão sensorial. Condição inicial do movimento, tá? E o resultado no ambiente. O que eu preciso no ambiente para realizar aquele movimento? E aí o paciente ele realiza a avaliação do movimento. No esquema de lembrança, o meu paciente ele vai armazenar relações entre parâmetros. O que seriam esses parâmetros? Seria a velocidade do movimento, amplitude do movimento, força, tudo que está relacionado. Eu preciso de muita força para carregar um celular? Nem tanto, tá? Qual é a amplitude de movimento? Meu celular está bem aqui, tá? A amplitude de movimento que eu preciso para chegar nesse celular. Tudo isso está relacionado ao esquema de lembrança, tá? Resultados esperados no ambiente e condições iniciais também, tá bom? E aí, Smith trouxe o ponto-chave para a falha da teoria de Adams, tá? Que Adams não explicava os novos movimentos e Smith conseguiu explicar através dos parâmetros ao programa motor generalizado. O que seria isso? Smith trouxe que quando o paciente realiza esse movimento, todos os movimentos que estão relacionados a eles, que estão na mesma categoria de movimentos, eles conseguem ser armazenados. Então, independente do paciente treinar ou não, quando ele faz o treinamento desse movimento aqui, os outros que estão na mesma categoria, eles passam a ser assimilados, tá? Isso daí é o que a gente chama de parâmetros ao programa motor generalizado. São movimentos que têm a mesma categoria, ok? Então, isso daqui, esse programa motor generalizado, ele justifica o paciente aprender movimentos novos sem ele fazer o treinamento, ok? E aí, quando a gente vai para a prática, né, do nosso atendimento, a gente tem algumas formas que a gente pode barganhar dentro da fisioterapia. Então, são formas que a gente pode estar aperfeiçoando para que a nossa conduta seja mais eficaz possível com o nosso paciente, que o nosso ganho ele seja muito mais amplo, tá? Então, uma das formas
é avaliar a capacidade de transferência do que foi adquirido após a prática, tá? Então, uma das formas seria, no final da minha sessão de segunda-feira, vamos pensar no paciente que faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então, no final da segunda-feira, a gente treinou essa habilidade aqui, ó, que eu estou mostrando na primeira figura, na setinha, tá? Então, eu usei um adaptador no meu paciente, uma órtese, tá? Meu paciente consegue realizar apenas esse movimento, ele não consegue realizar movimento de punho para pegar o garfo, e eu fiz uma órtese para ele que segura o garfo e ele pode se alimentar, tá bom? Então, aqui, a gente treinou este movimento na segunda-feira, tá? E ele foi legal, ele conseguiu, foi muito bacana, tá bom? Ele conseguiu pegar aqui o alimento, tá? E conseguiu levar na boca. Quando for na terça-feira, o que eu vou fazer? No início do meu atendimento, eu vou deixar ele fazer sozinho. Então, vamos lá. Agora, na segunda-feira, a gente treinou, eu fiz junto, foi legal, ele conseguiu, tá? Na terça-feira, ele vai treinar sozinho, ok? Então, eu vou avaliar se ele conseguiu transferir o que foi adquirido após a prática, tá bom? Isso é uma técnica que a gente usa dentro da neurofuncional. Por quê? Porque a gente precisa de muita prática. Quanto mais a gente pratica, é repetitivo, mais o nosso paciente vai assimilando, tá bom? E aqui a outra técnica que eu ainda vou falar para vocês, tá? É uma técnica de contenção, é normal, muito normal. Se o paciente ele não está conseguindo usar com a direita, ele vai automaticamente, né, automatização, ele vai com a esquerda tentar pegar, tá bom? Ele sempre procura tudo que é mais fácil. O nosso organismo, ele sempre procura tudo que é mais fácil. Se eu tenho um paciente, nada a ver com neurofuncional, tá? Mas se eu tenho um paciente que tem uma escoliose e ele está começando a ter um desnível, vamos pensar no quadril, ele está começando a ter um desnível de quadril, o que vai acontecer com o resto do meu corpo? Ele vai começar a se readaptar, tá? Ele sempre vai procurando o que é mais fácil, porque o meu olhar, ele precisa estar horizontalizado, tá bom? Então, o meu corpo, ele vai procurando alternativas mais fáceis. O ideal era tentar reposicionar o meu quadril, voltar ao normal, né? Mas não, o corpo, ele vai se ajustando, é sempre o mais fácil, tá? Outra forma, tá? Da gente trabalhar a capacidade de transferência, ok? É assim, eu estou treinando marcha com o meu paciente. Vamos pensar num paciente de lesão periférica, tá? Então, eu treino marcha aqui com ele. Dentro da minha clínica, tá? Do meu consultório, enfim, do ginásio. Então, eu treino marcha com ele. Todo dia eu faço o mesmo treinamento dentro da minha clínica. Todo dia o mesmo treinamento. O meu paciente, ele está aprendendo? Legal, ele está aprendendo. Ele está conseguindo adquirir uma habilidade boa para marcha, tá bom? Mas, para ser mais eficaz, eu preciso mudar o ambiente, tá? Então, uma das formas de transferir aquilo que foi adquirido para a prática é mudar o ambiente. De repente, eu faço dentro do ginásio, vamos fazer lá fora, vamos fazer num gramado, vamos fazer em outro ambiente, tá bom? Ou então, se eu faço atendimento domiciliar, então toda vez eu faço só na sala. A gente só faz na sala. Vamos mudar um pouquinho, vamos para o pátio, vamos para a garagem, vamos para algumas superfícies irregulares, tá bom? Então, a gente precisa modificar um pouquinho, ele precisa transferir o que foi adquirido no ambiente rotineiro para o dia a dia, tá, gente? Então, a gente precisa realmente dar essa liberdade para ele, ele precisa gerar informações para o sistema nervoso central dele de vários ambientes, tá bom? Porque se eu der informação de só um ambiente, o meu sistema nervoso, ele vai começar a assimilar só um ambiente. Quando eu tiver num ambiente que não foi assimilado, que eu não tive essa aprendizagem motora, eu não vou saber, tá? Eu não vou conseguir realizar, eu vou ter muita dificuldade, tá bom? E aí a gente tem alguns fatores que podem vir a afetar essa aquisição de habilidades motoras, tá? A gente tem fatores internos e fatores externos, tá?
A gente tem os fatores externos, o estabelecimento de metas e a instrução e demonstração. Esses são fatores impostos pelo terapeuta, tá? Então, o terapeuta, ele vai trabalhar com são os fatores extrínsecos que a gente fala, tá, gente? Ele vai trabalhar com esse estabelecimento de metas, ele vai conduzir o atendimento, ele vai impor metas, tá? Ele vai demonstrar, ele vai dar instrução, ele vai demonstrar, tá bom? Mas a gente tem o fator intrínseco do nosso paciente, que é o feedback, tá? Então, o que esse meu paciente ele consegue assimilar? Que feedback ele consegue ter, tá? A gente tem estrutura de prática, né, que é o ambiente, todo o ambiente que é preparado para receber, tá? O tipo de prática, eu vou falar para vocês sobre essa prática e a distribuição da prática, tá bom? Isso daqui tem a ver com o exercício, tá? Como eu vou distribuir o exercício para o meu paciente, tá bom? Tem a ver com a prática. Uma das formas que a gente vê muito paciente neurológico, né? Que a gente pode, o paciente, ele tem o estímulo visual, tá? Ele consegue trabalhar essa questão da demonstração, tá? Isso daqui me traz a questão da demonstração, que é muito importante. A gente tem programas de realidade virtual, a gente tem os óculos de realidade virtual, a gente tem os videogames, tá? Tudo isso veio para auxiliar a reabilitação do nosso paciente neurológico. E tudo isso me traz a questão da demonstração. O que os estudos mostram? Que quanto mais o paciente tem esse estímulo visual, pode ser o estímulo verbal também, mas o estímulo visual ele traz muito mais ganho para o paciente neurológico, tá? Então, os nossos resultados são muito mais eficazes, a gente consegue ganhar muito mais. E a estrutura de prática, tá? A gente tem várias estruturas práticas, seria a prática do exercício, tá, gente? A gente tem a estrutura de prática constante, tá? Variada do tipo, eu vou mostrar para vocês cada uma, tá? Variada do tipo aleatória, variada por blocos e as seriadas, ok? Como seria a constante é que não muda, tá? Porque não tem na figurinha aqui, não tem nessa figurinha aqui, tá bom? A constante, ela nunca muda. O exercício é sempre o mesmo e ele vai se repetindo até eu bater uma meta, ok? Então, eu programei uma meta, eu quero ganhar flexão de ombro, eu vou programar essa minha meta. Para tantas sessões, aquilo lá vai ficar constante, eu vou repetir sempre os mesmos exercícios, tá? Depois disso, a gente tem as variadas. As variadas do tipo aleatória e do tipo em blocos. E aí, a gente tem as seriadas, tá? Então, prática aleatória, prática em blocos e a prática seriada, tá? Como seria a prática aleatória? Na primeira sessão, eu quero treinar com o meu paciente membro inferior, sentar e levantar, tá? O que eu vou mudar? A altura do banquinho e o outro estímulo cognitivo que eu vou dar para ele, tá? Então, aqui ele vai sentar e levantar no banquinho mais alto, sentar e levantar no banquinho mais alto, mas sem o livro, ok? Sentar e levantar no banquinho mais baixo. Essa é a primeira sessão. Na segunda sessão, eu mudei, ó. Ele vai sentar e levantar no banquinho mais alto, depois ele vai sentar e levantar no banquinho mais alto com o livro e depois no mais baixo, tá? Então, eu mudei a ordem. A ordem, ela é aleatória. Eu posso combinar do jeito que eu quiser, tá bom? Olha aqui de novo, tá? Ok? Quarta sessão, quinta sessão, sexta sessão. Eu me programei para realizar 6 sessões e essas 6 sessões eu vou fazer este movimento. Só que eu vou utilizar eles de forma aleatória. Na primeira sessão eu posso começar com esse, na segunda com esse, na terceira com esse, então vai ser tudo aleatório, tá? Se fosse a constante, ela ia ter que seguir esse mesmo padrão, tá? Então, se eu comecei essa primeira sessão, essa segunda ia ser igual, a terceira igual, a quarta igual, a quinta igual, sexta igual. Não ia poder ser aleatório, não ia poder mudar, tá bom? E aí a gente tem a prática em blocos, tá? Então, na primeira sessão, eu tenho blocos. Eu vou treinar no meu paciente, sentar e levantar só desse banquinho, tá bom? Na segunda sessão, ele vai sentar e levantar só desse banquinho.
terceira sessão do banquinho maior, quarta sessão do banquinho maior, quinta sessão do banquinho maior e sexta sessão do banquinho maior com a leitura. O que que eu fiz aqui? Eu dividi em blocos de 2, tá? Então, aqui 2 blocos, ok? No banquinho menor. 2 blocos no banquinho maior, 2 blocos no banquinho maior com o livro, tá? Vejam que tem uma progressão, tá bom? Banquinho menor, banquinho maior com outro estímulo, que é o estímulo da leitura, tá? Essa é a prática em blocos. A gente tem também a prática seriada. Como seria a prática seriada, tá? Na primeira sessão, eu vou levantar e sentar do banquinho menor, depois do banquinho maior e depois do livro, ok? Ela vai seguir séries, tá? Ó, séries. Todas se repetem, então eu vou ter 6 séries repetidas, tá bom? Então essa é a diferença, prática aleatória, prática em blocos, prática seriada. Professora, qual é o melhor para o meu paciente? O melhor para o meu paciente depende, tá? Lembra que eu falei para vocês? Depende. De repente eu tenho um paciente que eu fiz uma avaliação e acho que ele não vai ganhar, eu acho que ele vai ganhar muito mais lentamente, tá? De repente é um paciente que eu quero ter uma progressão mais lenta, eu posso de repente começar ou a constante, tá? Que a gente sempre repete os mesmos movimentos, por exemplo, ele vai ficar 6 sessões sentando só nesse banquinho, ou então eu posso fazer blocos. Ou então eu posso ir evoluindo, eu começo com a constante, depois vou para blocos, depois eu vou para seriada e depois vou para aleatória. Depende, tá? Depende da minha avaliação, tá bom? Tem alguns estudos que trazem como mais benéfica para o nosso paciente a aleatória e a seriada, tá, gente? Tem estudos que trazem isso, tá bom? Mas assim, na prática, no dia a dia, depende. Eu tive paciente que respondeu muito bem a constante e depois a gente foi evoluindo. Blocos, a gente nem passou pela seriada, a gente já foi para aleatória, tá bom? Isso daqui é só um exemplo, tá, gente? Posso usar isso para membro superior, eu vou montar o meu programinha de atendimento para ele, tá bom? E aí a gente tem o nosso feedback. O que é esse feedback? O feedback é o retorno que eu tenho, tá? É a informação sensorial referente ao estado real do movimento de um indivíduo. Então, se eu toco nesse celular, essa informação está chegando no meu córtex. Informação de tato, de peso, ok? Se eu realizo esse movimento, essa informação proprioceptiva está chegando no meu sistema nervoso, tá? Então, tudo isso a gente chama de feedback. Esse feedback, ele pode ser o extrínseco e o intrínseco. Extrínseco é o feedback externo, é aquele que eu dou para o meu paciente. É o fisioterapeuta dando o estímulo. E o intrínseco não, é o paciente que já consegue gerar um feedback, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aqui eu posso dar um feedback extrínseco, então eu vou lá e já pode correr, tá? Então eu estou dando um feedback para ela, é o momento em que ela vai correr, ok? Aqui não, aqui a gente pode pensar no feedback intrínseco. Então ele vai lá, ele analisa o alvo e ele sabe o momento exato em que ele precisa liberar, aí eu acho que é uma flecha, não sei, tá? Liberar o objeto, tá bom? Então vamos pensar como se tivesse um alvo e aí o meu paciente ele vai precisar liberar o objeto. Então ele vai calcular na cabeça dele espaço, tá? Distância, velocidade e ele mesmo vai saber o momento exato em que ele precisa lançar, tá bom? Esse daqui também é um feedback intrínseco, tá? Então a pessoa sabe o exato momento em que ela precisa realizar um movimento com a agulha de crochê, né? Tá? E qual é o fio, qual é a linha, qual é a parte que ela vai buscar, tá bom? Então tudo isso que a gente chama de feedback. A gente tem 2 tipos, o extrínseco e o intrínseco. Ok?
Deixa eu só finalizar aqui, tá, gente? Deixa eu só parar a gravação.